Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E eu peço a todos vocês que acessem o nosso site, o nosso novo site, Eli Correia Oficial. E nesse nosso site tem até o Espaço Mulher. Conheça! E vamos agora a mais uma carta de saudade. No canal YouTube Eli Correia Oficial, A Sonhadora. Me lembro que desde pequena, eu sempre gostava de assistir novelas, filmes. Eu ficava encantada com aquelas mulheres chiquérrimas que viviam em mansões com piscinas, mordomos, motorista particular e com seus maridos lindos e ricos. Eu assistia aquilo e ficava me imaginando no lugar delas. Como deveria ser bom ser rica, hein? Como deveria ser maravilhoso ter dinheiro, poder fazer compras, viagens, navios, aviões, ir aos melhores salões de beleza. Quando eu assistia essas novelas, esses filmes, onde mostrava toda essa riqueza, podia o mundo cair ao meu lado, que eu não estava nem aí. Eu não saía da frente da TV para nada. E sonhava. E logo vinha minha mãe e dizia: Ei, garota sonhadora! A cozinha tá cheia de pratos para lavar, pode tratar de se levantar e me ajudar. Enquanto eu cuido da roupa, você dá um trato na cozinha, passa pano no chão e depois guarda toda a louça. Eu ficava muito brava. Eu ficava muito pé da vida, muito contrariada em ter que fazer aquele serviço todo. Eu estava ali encantada com aquele luxo, mas a minha realidade era outra. Para se ter uma ideia de como eu gostava dessas novelas, desses filmes, dessas reportagens de mulheres ricas, eu chegava até sonhar que eu era uma daquelas madames, cercada de muito luxo, de muita mordomia. Mas quando eu acordava, via que tudo aquilo era apenas um sonho. Por causa dessa minha paixão por coisas ricas, novelas e filmes, reportagens, eu acabei perdendo alguns namorados. Eles não tinham a menor paciência de ficar ali sentados no sofá, esperando o capítulo da novela acabar, ou então, sabe, aquela reportagem que eu estava lendo de gente da sociedade. Eles queriam sair, passear, e eu não arredava o pé de casa enquanto a novela não acabasse, enquanto eu não tivesse terminado de ler aquela reportagem. E com isso, muitos ficavam irritados e acabavam indo embora para nunca mais voltar. Foi aí que eu conheci Walter, um rapaz bem diferente dos outros. Walter era paciente. Ele ficava comigo assistindo novelas, ia comigo nos filmes assim, sabe? Nunca me apressava para nada. Era calmo, era tranquilo, nosso namoro seguiu em frente. Ele vendo que eu gostava de ver aquelas mulheres bem tratadas, aquelas mulheres ganhando presentes de seus maridos, de seus namorados, ele vivia me fazendo surpresas. Mandava flores, mesmo que não fosse uma data especial, de repente eu recebia aquelas flores. Procurava sempre me levar a lugares muito bonitos. Vivia me enchendo de mimos e aquilo foi me conquistando cada vez mais. Depois de 3 anos de namoro, Walter e eu acabamos nos casando. Apesar de ser um rapaz simples, Walter fazia de tudo para que eu tivesse o máximo de conforto. Ele, às vezes, chegava até a se endividar para dar tudo de bom e do melhor para mim. E aquilo me realizava. Aquilo me deixava assim, feliz, muito feliz. Morávamos em uma casa alugada, mas era uma das melhores casas do nosso bairro. E mesmo com o orçamento apertado,
Walter sempre dava um jeito de sustentar os meus caprichos, os meus desejos. Depois de 1 ano de casamento, acabei por descuido engravidando. Walter agora preocupado, as coisas ficariam mais apertadas, pois ele gastava boa parte do que ganhava tentando me satisfazer, tentando fazer com que eu levasse uma vida, bem perto de uma vida de madame. Só que agora grávida, ele começou a se preocupar. E para completar ainda mais, descobrimos que eu estava grávida de gêmeos. Gêmeos, despesa dobrada. E agora, como ele iria me tratar? Ele sempre me tratou, desde o namoro, assim como quase uma rainha. Mas agora a despesa com gêmeos. Bem, os nossos filhos nasceram e, de fato, as coisas se complicaram muito. As despesas aumentaram bastante. E agora Walter já não tinha condições de bancar aquela vida que ele me dava. Com o passar do tempo, meu marido começou a mudar. Todos sabem a despesa que uma criança dá. Agora imaginem 2 crianças. Ele já não era mais aquele homem gentil, carinhoso. Já não me dava mais presentes. Ele se irritava com os nossos filhos chorando. Não tinha mais paciência para nada, nem comigo. E vivia reclamando de tudo. Eu, em outras palavras, começava a sair do mundo de sonhos e a enfrentar o mundo real, a realidade. Eu precisava começar a trabalhar também. Senão, teríamos que devolver aquela casa e nos mudar para uma casa mais simples. E acabou que isso aconteceu. Meu marido não conseguia mais pagar o aluguel daquela casa, que era uma das melhores do bairro. Não tínhamos mais condições de manter aquele aluguel. Tivemos que nos mudar para uma bem mais simples. Walter precisou vender o carro e tudo isso acabou desgastando demais, muito mesmo, o nosso casamento. Eu que vivia em salões de cabeleireiro, comecei a ficar maltratada, feia, cabelo, pele. Walter já não sentia mais aquela atração por mim. Sabe quando a pessoa começa a ficar muito preocupada com dinheiro, com gasto, com despesa, ele acaba perdendo a atração pela mulher. E ainda por cima, começou a jogar na minha cara que ele só estava naquela situação por minha causa, que eu era a causa dele estar naquela dificuldade. Dizia que tudo era para estar muito bem se eu não fosse metida a madame. Um dia cheguei até a dizer para ele que se ele quisesse mulher bonita, tinha que gastar, porque mulher bonita é cara. Não adianta o homem se enganar. Se o homem quer uma mulher bonita, cheirosa, gostosa, ele tem que gastar. Mulher bonita não é barato mesmo não. Mas você é a responsável por estar nessa situação, metida a madame? Sim, nosso relacionamento acabou caindo em desgraça. Até que chegou um dia que Walter simplesmente arrumou suas coisas e foi embora de casa para sempre. Agora, eu me via em um beco sem saída. Eu não tinha condições de pagar aluguel nem daquela casinha simples para a qual tínhamos mudado. E fui obrigada a voltar para a casa dos meus pais. Walter mandava um pouco de dinheiro que mal dava para as crianças e sequer aparecia para visitá-las. Ele continuava me condenando e continuava dizendo que eu, com essa minha mania de grandeza, com essa minha mania de madame, o tinha levado para a miséria. Hoje, os meus filhos já estão com 5 anos. Eles ficam com os avós, pois eu trabalho como diarista. Preciso desse emprego para criar os meus filhos, pois o meu mundo de sonhos acabou. Tudo aquilo que eu via nas novelas, nos filmes, que eu lia nas reportagens de revistas e que eu queria para mim,
foi apenas uma ilusão. Um desejo de ser uma mulher chique. Um desejo que eu sentia dentro de mim de ser uma madame, de ser uma mulher rica, uma verdadeira lady. Aquelas bolsas Louis Vuitton, aqueles perfumes Dior, aquelas roupas Carolina Herrera, Chanel, Gucci, Calvin Klein, Prada, Dolce & Gabbana. Infelizmente, ficou tudo num outro mundo, no mundo dos sonhos. Porque a novela da vida real teve um final muito triste para mim. As viagens de avião, os cruzeiros nos grandes navios. O que eu ganhei de bom nisso tudo são os meus 2 filhos, gêmeos, lindos, maravilhosos. Eles, sim, acabaram sendo meu maior tesouro, minha maior riqueza. Porque aquela vida de ostentação, luxo, glamour, ficou apenas como uma fantasia em minha vida. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! A Sonhadora. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.